E o André Rizek detonou o Zubeldia, tá bom? Após a polêmica de São Paulo e Tajeres. Pra quem não viu o que aconteceu, eu vou trazer um trechinho aqui que eu expliquei a polêmica na live de ontem, ó. Se liga. Miguel Navarro, lateral do Tajeres, foi à polícia militar do Morumbis e denunciou o Bobadilla por xenofobia. Após o segundo gol do São Paulo, rolou uma discussão e o lateral do Tajeres saiu chorando, ameaçou inclusive abandonar a partida. Alguns dos companheiros dele deram entrevista denunciando essa xenofobia. E o Navarro não quis falar na saída do gramado, mas falou na zona mista. O próprio técnico também confirmou, e segundo o jogador e o Tajeres, o paraguaio Bobadilla chamou o Navarro de venezuelano fudido morto de fome. Pouco tempo depois, o Navarro postou esse story aqui ó, com esse desabafo. Queria eu ter nas minhas mãos a solução para a fome do meu país. Espero que Deus me dê abundância para ajudar. Nunca me envergonharei das minhas raízes. Irei até as últimas consequências frente ao ato de xenofobia que vivi hoje no Brasil com Bobadilla. Vale lembrar também que um dos melhores amigos do Bobadilla no elenco de São Paulo é o venezuelano Ferrarese. E aí o Zubeldia na coletiva ele mandou, acho que muito mal a responder isso aqui, ó. Vamos, fíjense que hicieron las dos primeras preguntas. ¿Clasificamos primero con un time con muchos accidentes, con muchos jugadores jóvenes, con jugadores de experiencia, entregándose al máximo? Y las dos primeras preguntas van orientadas a, en vez de clasificamos primero, clasificamos primero clasificamos. Desconozco esa situación, sinceramente. Vosé se pone, imagínese Vosé, en mi lugar. Estoy en el banco suplente, a 50 metros. Veo que el partido se para 10 minutos. ¿Qué puedo saber eu de esa situación? ¿Qué puedo eu saber de esa situación? No sé ni de qué estamos hablando con lo acontecido. Eu no sé ni lo que estamos hablando. Pero lo que quiero decir, falar, dos preguntas. ¿Clasificamos primero Copa Libertadores en la zona con lo difícil que es, con todos los inconvenientes que tuvimos? Y las primeras preguntas tienen que ver con... E o André Rizek gravou este vídeo para as redes sociais do GE, criticando o Zubeldia. Eu queria me dirigir hoje, respeitosamente, ao Zubeldia, treinador de São Paulo. E já começa dizendo que não me importa se ele nasceu na Argentina, na Venezuela, em Cuba, nos Estados Unidos ou em Marte. Ele dirige hoje um clube brasileiro e, no meu entendimento, deve se portar como tal, deve ter um entendimento da situação, representando o São Paulo Futebol Clube, um tricampeão da América. O futebol brasileiro hoje, por consequência o nosso país, trava uma verdadeira cruzada hoje no continente, até fora dele, que é o caso do Vinícius Júnior na Espanha, contra a discriminação no futebol. Né? Com certeza o Zubeldia está acompanhando isso, porque ele não mora em Marte, né? Ele não vive numa bolha isolada dos acontecimentos da sociedade e especialmente do futebol onde ele milita. Então a gente está nesse momento com uma grande dificuldade de se fazer ouvir no continente contra a discriminação, seja ela racial, seja ela de onde as pessoas nascem, né? Contra o preconceito como um todo. É uma cruzada que o futebol brasileiro encampa nesse momento no continente e a gente se queixa, inclusive, que não tem tido eco, né, fora aqui do nosso país. E é o que aconteceu no Morumbis ontem. Um jogador venezuelano enfrentando São Paulo acusa o Bobadilla de discriminação, né? De ele falar para ele que ele é um morto de fome porque nasceu na Venezuela. Se você acha que, mas isso é coisa do futebol, pode falar qualquer coisa, então depois não reclama quando falarem essas coisas para um jogador brasileiro do seu time. Não reclame. E o Zubeldia teve a pachorra de, na entrevista coletiva de ontem, cobrar o repórter que abriu os trabalhos perguntando para ele sobre o fato. E ele quis ensinar para o repórter, por consequência para toda a imprensa brasileira, quais deveriam ser as perguntas que a gente faria a ele. E ele achava que a gente deveria perguntar sobre a classificação do São Paulo e não sobre isso. É exatamente o que aconteceu com o Luigi, do Palmeiras na Libertadores Sub-20. Ele sofreu discriminação e, ao ser perguntado na coletiva sobre o jogo, ele deu uma aula ali de vida
para quem empunhava o microfone e disse que não ia falar de jogo porque tinha coisas mais importantes. Aconteceu exatamente isso com o Vinícius Júnior em Valência. O estádio inteiro, no caso ali, ofendendo ele, o Ancelotti abriu a coletiva dizendo que não ia falar de jogo e dando, inclusive, uma reprimenda no repórter que queria perguntar de jogo, porque havia coisas mais importantes do que o jogo. Ao inclusive achar que somos idiotas, porque o jogo ficou parado por 10 minutos diante daquela cena e o Zubeldia disse que não tinha a menor ideia do que acontecia, claro que ele sabia o que estava acontecendo, ou pelo menos a acusação, porque o Bobadilla, como qualquer pessoa, é inocente até se prove o contrário, mas ele sabia da acusação e diante dela ele deveria ter falado alguma coisa. Não só ele, o São Paulo também. Né? São Paulo deveria ter prestado solidariedade e ter dito que vai apurar o caso. E enquanto o caso é apurado, abraçar o jogador venezuelano. Porque é isso que a gente espera que façam com os jogadores brasileiros quando eles sofrem discriminação. Então, Zubeldia, ao dizer que você queria falar de futebol ontem, eu concluo com uma frase que é do treinador campeão do mundo pela primeira vez com a Argentina, o país onde você nasceu, o Menotti, o genial Menotti. Menotti cunhou uma frase que é atribuída a muita gente, mas é dele, é Menotti, que é a seguinte, com a qual eu acho que você pode aprender bastante, prezado treinador. Aquele que só de futebol sabe, nem de futebol sabe. Eu quero saber a opinião de vocês, mano. Eu acho que o Zubeldia mandou mal demais, cara. Pô, ele não precisava querer falar muito sobre o assunto, não, mas a forma como ele falou, parecia que ele tava querendo pular fora do assunto. Era tão difícil ele falar, pô, primeira pergunta, vamos tirar o elefante da sala, eu não vi o que aconteceu, depois eu vou tentar apurar, eu não consigo te dizer nada porque eu não vi, eu tava longe. Mas vamos falar do jogo, ponto. Mas não, do jeito que ele falou, pô, parecia que ele... Pô, enfim. Ele não entende o tamanho que é esse tipo de discussão, né, mano? E aí eu quero saber a opinião de vocês, velho. Eu acho que o Zubeldia foi muito mal, quero saber também a opinião de vocês sobre o caso. O Bobadilla, ele respondeu, ele se pronunciou sobre isso, vamos ver. Hola a todos, acá para hablar un poco de lo que pasó anoche. Bueno, primero fue un partido muy caliente, un clima tenso durante todo el partido. Después del segundo gol nuestro tuve un par de cruces de palabras con el jugador de Talleres, donde fui ofendido primeramente, también tratado con un poco de desprecio. Nunca tuve la intención de discriminar a nadie. Y bueno, en la calentura reaccioné mal y bueno, pido disculpas públicamente. Si tengo la oportunidad de hablar con él en persona, le pediré disculpas también. Pero bueno, solo queria aclarar isso e le mando um grande abraço a todos. Então é isso, rapaziada. Meio que assunto encerrado aqui no canal, pelo menos a gente não tem mais o que falar, já trouxe todas as informações, os pronunciamentos, agora o resto aí é com a justiça e tudo mais. Fechou, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês, deixa o like, se inscreve aqui no canal do Rico Covil, temos vídeos todos os dias, tamo junto, até o próximo vídeo.